A farinha de milho é rica em carboidratos, rica em amidos, deixa sabor residual nas preparações. Ela é uma farinha que tem alta capacidade de retenção de água, então se você a utilizar em grandes quantidades, ela pode deixar a massa pesada. Porque por ela conter grandes quantidades de amido, essa farinha, quando sofre a cocção, o cozimento, ela vai gelatinizar dentro da massa. Se ela tiver em grandes quantidades, a sua massa vai ficar mais baixinha e mais pesada devido a essa grande quantidade de amido. Então, o ideal é que você a utilize em combinação com outras farinhas de estrutura, de liga, de maciez, para que o seu resultado final fique leve, fofinho e também que não esfarele. Porque essa farinha ela não tem capacidade de liga, ela somente dá estrutura e sabor às massas, né? Então, para você fazer um bolo que não esfarele, por exemplo, você precisa agregar algum ingrediente que dê liga. Ou um agente de liga, como a goma xantana, por exemplo, ou um polvilho doce, que é uma farinha de liga, tudo bem? Então, quando você a utilizar em suas preparações, se você não quiser que o sabor da sua preparação fique pronunciado de milho, você precisa utilizá-la em menor quantidade, porque senão você vai ter um bolo de milho, tudo bem? Ou um pão de milho que seja. Mas tenha sempre em mente que se você utilizar a farinha de milho, você precisa agregar um agente de liga para que o seu bolo ou o seu pão não fique farelento. A farinha de milho você pode encontrar em diferentes tamanhos de grânulo, né? Então a gente tem o fubá, que é o fubá fininho, que é aquela farinha de milho bem fininha, e tem a farinha de milho que é um pouquinho mais grossa, que tem os grânulos um pouquinho maiores. Então, quando você for utilizar, por exemplo, a farinha de milho fina, o fubá, né? Para fazer um bolo, você não precisa necessariamente bater esse fubá junto com os ingredientes líquidos no liquidificador, porque eu já tenho um tamanho de grânulo pequeno dentro do fubá que não vai afetar a estrutura do meu bolo, do meu pão. Agora, se você estiver utilizando uma farinha de milho que tenha um grânulo um pouquinho maior, o ideal é que você bata essa farinha de milho junto com os demais ingredientes no liquidificador para triturar um pouquinho esses grânulos. Por quê? O que pode acontecer quando você utiliza uma farinha de milho um pouquinho mais grossa? Quando você não bate essa farinha no liquidificador e utiliza para fazer o seu bolo, por exemplo, pode ser que na casquinha do seu bolo, ou até dentro mesmo do seu bolo, você sinta um pouquinho esse grânulo, então ele pode não se dissolver completamente no seu bolo e você vai sentir, vai ter uma textura mais firmezinha do grânulo da farinha de milho, tudo bem? Então o ideal é que se você utiliza uma farinha de milho mais grossa, ou você a tritura antes para adicionar a sua preparação, ou você bata todos os ingredientes do seu bolo ou do seu pão no liquidificador antes, para que triture essa farinha, tudo bem? Para você não sentir essa farinha na textura do seu pão ou do seu bolo no resultado final. A farinha de milho ela pode ser encontrada em supermercados, lojas de produtos naturais ou pela internet. O valor é acessível, então você pode utilizá-la em combinação com outras farinhas para suas preparações sem glúten.